bem-vindos a mais um Os Antifrágeis. Hoje um programa especial. O Richard está rodando o Brasil, enlouquecido, ajudando aí o Brasil a resolver suas questões elétricas e tudo mais. E a gente trouxe hoje a Joana Carreirão. Oi, Joana, como é que tá? Olá, tudo bom? Boa noite. Então, aproveitando, a gente diminuiu, quer dizer, cortou a nossa segunda temporada, que são as soluções para o Brasil, e trouxe um programa incrível, não sai daí. Hoje a gente vai falar de dois assuntos muito especiais. Tá aqui na tela, dá uma olhada. O primeiro, Bolsa no topo histórico. E agora, o que a gente faz? Tá caro, tá barato, tem bolha, agora vai começar. O que a gente pode avaliar e, principalmente, como é que a gente consegue entender isso através da antifragilidade. E o segundo assunto é, a gente fez uma pesquisa, a Joana trabalha com a gente lá na Zen Economics, a nossa empresa de desenvolvimento pessoal que aplica antifragilidade, ajuda as pessoas a se tornarem antifrágeis. A gente aplicou um teste para mais de 2.500 pessoas para saber qual área da vida delas elas estavam mais deficientes, elas precisavam melhorar mais os seus recursos e a gente descobriu uma coisa estarrecedora. Então, a Joana é especialista em saúde antifrágil, ela vai contar um pouquinho da vida dela e fica aí, não sai, para você entender as ideias do Taleb, como que elas podem ser aplicadas à antifragilidade. Então os assuntos de hoje são esses. Primeiro a gente vai falar saúde antifrágil, problema. Depois a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, das ideias do antifrágil do Taleb sobre saúde e como solucionar, como tornar a nossa saúde antifrágil. Depois a gente vai falar de alimentação aleatória, é muito importante, tem uma polêmica enorme. A gente vai, inclusive, falar sobre uma coisa chamada Bulletproof. Todo mundo está fazendo, é uma das maiores modas aí. E, no final, não saia daí, a gente vai fazer uma avaliação sobre o Ibovespa no topo. Trouxe gráfico, vou falar de análise técnica, a gente vai se divertir, provocar e também fazer pensar sobre a Bolsa. A gente está num ponto muito importante do Brasil e da Bolsa. Agora, antes da gente começar o nosso papo com a Joana, a gente vai contar um pouquinho da semana do Taleb. E essa semana, vamos ver aqui na tela, olha que interessante. A capa da revista HSM Management, a revista mais respeitada de management do Brasil, do nosso grande amigo CEO Guilherme Soares, já esteve aqui 2 vezes, no programa 10 e no programa 20. E quem está na capa é o Taleb, falando um pouquinho sobre antifragilidade e agilidade nesse mundo novo, nesse mundo VUCA. Tem reportagem, entrevista com o Richard, tem reportagem, entrevista comigo, não perde. Pode voltar aqui para mim, por favor, Luquinha. Legal. Agora, fizemos até um slide especial, viu que a gente montou uns slides para esse programa especial, azul, tão bem bonitos. Qual é o maior problema das pessoas? Então, a gente fez uma pesquisa lá, fazendo perguntas sobre as 5 áreas da vida da pessoa. Pode voltar para mim, Luquinha. As 5 áreas que a gente definiu como as áreas e os recursos mais importantes da nossa vida são o dinheiro, a saúde, o conhecimento, o tempo, que é um recurso super raro, escasso, está sempre acabando, e as emoções, porque sem elas nada tem graça. E 2.500 pessoas, aplicamos em várias empresas, fizemos online, conversamos com um monte de gente e a gente descobriu que 70% das pessoas têm realmente deficiência e precisam melhorar na área de saúde. Por isso que um dos 2 assuntos de hoje é saúde antifrágil. E para isso a gente trouxe a Joana. Então, Joana, muito bem-vindo. Obrigada. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz, como é que você ajuda as pessoas. Então, gente, a minha formação acadêmica é em naturologia aplicada, que não é nem um pouco convencional, então por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Que eu venho de uma formação acadêmica em que a gente avalia o ser humano em todos os aspectos, tanto os biológicos, relacionais, sociais, emocionais, de uma forma integrada e ele em constante interação com o meio em que ele vive. Então, é uma abordagem sistêmica que se faz necessária hoje em dia. Sim. Então, eu já trabalho, na verdade, há mais de 15 anos com desenvolvimento humano. Eu já trabalhei em diferentes áreas, desde a área clínica, em consultório, em hospital. Eu já trabalhei em spa, eu já dei consultoria para várias áreas da saúde com esse tipo de perspectiva. E hoje, já faz uns 6 anos, eu desenvolvi a Quântica, né, junto com a minha sócia, e nosso objetivo é desenvolver o potencial das pessoas. Fantástico. De uma forma
sistêmica, para a gente poder atuar de uma forma sustentável, né, nos comportamentos. Então, hoje a base dos meus estudos é neurociências, porque quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de comportamento e não tem como falar disso sem a gente trabalhar com Exato. Aliás, falando em neurociência, a gente é muito amigo da Carla Tiepo, né, porque também é sua professora e sua parceira, onde a gente vai, inclusive, ministrar o nosso curso no final do mês. E a gente vai convidar ela vai vir aqui falar só sobre neurociência e antifragilidade, porque ela também gosta muito do Taleb. Muito legal. Então, a pergunta de hoje, vocês vão conversar mais com a Joana, ela vai contar um pouquinho mais. A pergunta de hoje é: o que é saúde antifrágil? Então, é isso que a gente vai tentar responder. Fizemos o slide, pode mostrar aí pra gente, Luquinha? Então, o que é saúde antifrágil? E aí a gente começa com alguns assuntos. Primeiro assunto é o assunto exercício físico. Uma parte grande do antifrágil, porque, volta aqui para mim, Luquinha, o antifrágil, e a Joana que leu pode, inclusive, confirmar, ele é um livro circular, ele é um ensaio em que o Taleb sempre vai voltando aos mesmos assuntos, mas por outros pontos de vista. Então, ele trata praticamente o livro inteiro de saúde. Por quê? Porque como ele descobriu que antifragilidade é uma característica de um organismo vivo que o faz se beneficiar dos problemas, utilizar o caos e a desordem como uma energia para crescer, nada mais natural que as metáforas todas sejam com organismos vivos, células, conjuntos de células, corpos, o próprio ser humano. Então, ele fala durante o livro inteiro sobre saúde e sobre organismos vivos e como transformar organismos em antifrágeis. E ele fala muito sobre isometria e musculação. Então, mostra o slide aqui, ó. Ele tem um personagem lá que é a primeira vez que a gente vai apresentar, também não aparece muito, é o Lenny Cake. O Lenny Cake, de fato, foi segurança dele, é um motorista de limusine e é um cara que chama Lenny Cake por causa do tamanho dele, porque ele gosta muito de bolo. E aí, esse cara tem um método de levantamento de peso baseado em fazer arranque, tentar ultrapassar, pode voltar aqui para mim, Luquinha? Tentar ultrapassar o último peso anterior. Então você vai uma vez por semana na academia, há pouco tempo, e tenta fazer um arranque o mais pesado possível, e é o que a gente chama de isometria. E o Taleb, através dessa metáfora, quando ele aprendeu, né, ele tinha feito o cisne negro e as pessoas estavam ameaçando ele. Então, ao invés de ele contratar um segurança, ele resolveu fazer musculação para parecer um pouco mais brutamonte. E aí ele foi fazer a isometria do Lenny Cake. E hoje o Taleb é um super praticante. Podemos até mostrar a foto aqui, ó. Dá uma olhada aqui, Luquinha. Olha que figura o tio fazendo, ó, é bastante peso ali, hein, bicho? Bastante coisa. Então, o Lenny Cake, pode voltar pra gente, ele é o cara que apresentou a isometria e as ideias para o Taleb. O Taleb faz levantamento de peso e a característica antifrágil do levantamento de peso é isso. A ciência está descobrindo, inclusive, quando você faz um esforço e chega no seu limite, na semana seguinte, não porque houve um rompimento das fibras, mas porque o corpo vai mandar energia para aquela região, porque percebeu que faltou energia lá. E na semana que vem ele vai estar pronto para levantar um peso um pouquinho maior. Então esse é o princípio para deixar o corpo antifrágil fazendo isometria. E o segundo assunto é caminhada, né? O Taleb fala várias vezes de caminhada, fala do Steve Jobs, que adorava fazer caminhada, e ele fala que todos os nossos antepassados passaram a maior parte da sua vida andando. A gente andava anos, andava o dia inteiro, e hoje a gente parou de andar e faz tudo no conforto do carro, do metrô. Você que mudou para São Paulo agora há pouco, você está se acostumando a andar em São Paulo ou não? Tô achando ótimo, faço tudo a pé, tô morando num lugar super tranquilo, mas a caminhada é super importante, o exercício físico é muito importante, acho que as pessoas não têm muita consciência disso, né? Do quanto que fazer uma atividade consciente, o quanto que isso daí vai impactar em toda a produtividade dela. Né? A gente ainda vai mostrar alguns números sobre o impacto de melhorar um pouquinho a saúde. A gente está dizendo para o cara descer um ponto antes do metrô, ou para o cara deixar o carro um pouco mais longe, ou para deixar o carro em casa uma vez por semana, e de tênis. Pô, usa tênis, todo mundo usa tênis hoje, não tem problema nenhum. Então, é muito interessante. Não sai daí que a gente vai falar da máxima da Bovespa daqui a pouquinho. O segundo item, né, o segundo subitem de saúde que a gente resolveu
é homenagear hoje a respiração. Mostra lá pra gente, Luquinha, por favor, montou um slide aí, foque na sua respiração. Volta aqui, eu e o Richard sempre fazemos um exercício, uma cerimônia de respiração aqui, alguns minutos antes do programa, para ficar bem descontraído, fizemos hoje. Joana, o que é Mindfulness, exercício de respiração? Mostra, conta pra gente, por favor. Então, quando ele não fala muito da questão da respiração especificamente no livro, mas quando a gente pensa em respiração como uma capacidade que a gente tem de ter um controle voluntário no ritmo da nossa respiração e quanto que ela vai impactar para a gente conseguir regular o nosso sistema, eu sempre penso no Mindfulness. Então, ele hoje em dia está aí usado como um band-aid e uma solução para muita coisa, mas a base do que ele vai propiciar na sua vida de momentos de consciência é muito importante. Né? A gente precisa disso hoje em dia. A gente vive numa correria em que a gente precisa parar para prestar atenção no momento presente, porque é nesse momento que eu vou tirar o maior aporte de elementos e de informações necessárias para eu ter uma boa tomada de decisão no futuro. Ele não fala especificamente de Mindfulness, né, de não, respiração, ele não fala. Mas você percebe em todo momento essa preocupação do Taleb com a modernidade, com o excesso de informação. O controle, né, do que ele está pensando. E remédio também para baixar a ansiedade, tudo isso. Então, alguns anos atrás, um senhorzinho me falou assim, olha, tá nervoso, respira 5 vezes, longamente. E esse cara salvou minha vida. Sinceramente. Eu me lembro de uma entrevista que eu fui fazer num lugar e eu simplesmente fiquei 2 minutos sem conseguir falar. Não saía nenhuma palavra da minha boca. Não vinha nenhuma ideia, não vinha nada, eu tinha me preparado. E depois eu percebi que eu não tinha respirado. Falta de respiração. Vamos continuar, porque tem um monte de assunto hoje. O terceiro subitem que a gente trouxe é o sono. As pessoas não dormem mais. O nosso prefeito Trabalhador João Dória diz que dorme 3, 4 horas por noite. Gente, não dá. Isso não faz nenhum sentido. O Taleb tem um personagem que ele adora, que está desiludidos pela casa, que é o Nero Tulip. E é NT, né? Então, Nero Tulip, Nassim Taleb, é um alter ego. É o outro personagem, né? Várias semanas atrás, acho que alguns programas, pode voltar para mim, Luquinha, a gente apresentou aqui o Tony Gorducho. E agora o outro personagem, um amigo do Tony Gorducho, que tem uma personalidade totalmente ao contrário, e que é um cara que cuida muito bem da própria saúde e tal, é o Nero Tulip. Então, o Nero é muito preocupado com o sono. Vamos ver uma passagem aqui do livro, porque é muito divertida. Eu vou ler pra gente. Então, o Nero Tulip levava uma vida de ascetismo misto, indo se deitar o mais próximo das 9 da noite que conseguia, às vezes até ainda mais cedo durante o inverno. Nero preferia fazer suas atividades à luz do dia, tentando acordar de manhã cedo, com os raios do sol penetrando suavemente em seu quarto, deixando listras na parede. Volta aqui para mim. Olha como não é um livro técnico, né? É um ensaio. Ao mesmo tempo que ele inventou um personagem e cria aí uma passagem até lúdica da vida desse cara, ele está mostrando a importância de dormir. E ele conta nessa passagem que vários estudos já mostram que se a gente não tiver uma atividade de sono entre 10 horas da noite e 2 da manhã, a gente está comprometendo totalmente a nossa saúde, não consegue repor nada do hormônio do crescimento, né? Não, dormir é essencial, né? E as pessoas hoje em dia acham que não. Eu vou me matar de trabalhar, vou trabalhar sei lá quantas horas por dia, vou dormir 3 horas e não, a minha produtividade vai ficar igual. Não vai, não tem como cortar o sono, porque envelhece. A gente repõe, a gente precisa do sono para poder repor várias funções no organismo. Envelhece. Então, não adianta. Não adianta mesmo. Dá para dormir um pouco menos de horas também, mas tem que dormir na hora certa também, porque quem vai dormir 4, 5 horas da manhã não consegue repor nada. Então, muito importante o sono. E agora o assunto mais importante, que realmente é a especialização maior desses assuntos todos da Joana. Ela é nossa parceira lá do Zen, ela dá os treinamentos todos sobre isso, é a alimentação antifrágil, né? Alimentação antifrágil, que o Taleb chama lá também de alimentação aleatória, né? Ele chama de alimentação aleatória. Então, os tópicos são os seguintes. Primeiro, busca por alimentos mais próximos da natureza, menos processos e menos modificações genéticas. Então, a ideia é que a gente coma coisas mais naturais, né? Eu acho que ele propõe muito uma reflexão para a gente entender o que a gente faz, do jeito que a gente está fazendo. Então,
ele não traz uma receita de bolo, ele te propõe para parar para pensar assim, de onde é que está vindo a fonte dos teus... Uma provocação de onde é que está vindo a fonte dos teus alimentos, porque na correria a gente começa a comer um monte de pozinho, um monte de coisa processada, um monte de coisa pronta e esquece da vitalidade de um alimento que quanto mais próximo da natureza ele vai poder trazer isso. Então, ele fala da questão da maçã, né? Que maçã com sabor doce demais, então quer dizer, ele fala dessa modificação genética que tem dos alimentos. Nos Estados Unidos você come as frutas, tem um gosto completamente diferente, né? E como o grande lucro da comida está na industrialização, um lucro onde você consegue fazer escala, e todo o dinheiro de pesquisa e propaganda é direcionado para isso, a gente tem uma deturpação da exposição. O que a gente lê e o que a gente é exposto não é o que é de fato saudável, né? Ah, não, com certeza. E essa segunda parte aqui, como é que é? Lê pra gente, por favor. A questão de não seguir uma categoria específica de sou vegetariano, enfim, tem não se filiar a categorias, né? Eu não como carne, você também não, né? Eu não como carne faz muitos anos, mas eu não digo que eu sou vegana. Acho que tem que ter essa flexibilidade. Também não me classifico, também não digo que jamais vou comer, também de vez em quando, se me der vontade, não tem problema nenhum. É se filiar a alguma coisa e ter uma religião, e seguir aquilo ali, prática, é muito arriscado. Então ele diz, por exemplo, quarta-feira é dia de ser vegano, né? Ou segunda-feira é dia de ser vegano. Tem uma coisa assim, uma vez por semana, né? você não come carne, porque qual o problema? Num outro dia, que é o que ele chama de alimentação aleatória, você pode um dia comer frutas, durante 2 refeições comer frutas e tudo mais. Essa terceira parte, lê pra gente, por favor. Essa aqui, subtração. Que ele propõe muito mais a subtração de coisas tóxicas no dia a dia, que também é uma questão de observação, porque você precisa se perceber para saber o que te faz mal ou não, do que pegar uma coisa pronta e falar que isso aqui está te fazendo mal. Então é novamente a questão de percepção de cada um. Então ele fala assim, tudo aquilo que não existe na natureza deveria cortar. Açúcar. É uma heurística bem simples, né? Dá uma olhada na sua geladeira, dá uma olhada no seu armário. Se aquilo não tem na natureza in natura, provavelmente não vai te fazer muito bem. Exatamente. Que é a grande maioria dos produtos que a gente encontra na prateleira, que tem uma validade gigante. Então, aquilo ali não pode te fazer bem. E hoje já tem, né, milhões de pesquisas mostrando isso, mas ele traz no formato de reflexão. Depois tem o não medicamentação, né? Hoje em dia, né, todo mundo acaba se automedicando e procura tudo no Google, fica tudo muito fácil, né? Então, é complicado a gente conseguir fazer esse tipo de intervenção, até porque o corpo tem uma própria natureza, então, assim, percebe que sintoma é esse, não mascara os sintomas tomando um monte de remédio, porque o corpo ele precisa fazer a função dele. Se ele está te avisando, se você está com febre, se está com dor, deixa ele fazer essa função e observa o que isso está te trazendo. Então, as pessoas acabam se medicando demais, sem perceber esses sintomas. O intervencionismo ingênuo, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, que tem a ver também com a iatrogenia, quer dizer, você fazer o mal na tentativa de fazer o bem, é um assunto recorrente, é uma das bases do conceito da antifragilidade como um todo. É uma das características do organismo antifrágil não intervir ingenuamente, e a gente faz isso frequentemente. Come demais, se medica demais, faz tudo em exagero. E o último item, que é o item que a gente vai abrir, né, que é o jejum, né? É fazer a restrição. Então a gente trouxe, pode voltar aqui para a tela, citamos rapidamente, acho que no episódio número 7, o jejum intermitente, né? Pode voltar aqui para a gente. Esse cara é o prêmio Nobel agora de 2016, ganhou em novembro do ano passado, e ele fez um estudo. Como é que é isso aí? Então, esse, na verdade, é o estudo mais recente, porque no livro ele fala muito do porquê que a gente come demais, que a gente deveria diminuir. E, na verdade, o jejum já tem aí há muito tempo. Agora, recentemente, é que tem aparecido aí em várias dietas fitness e tal. Mas as gerações antigas sempre fizeram, né? Sempre fizeram. Eu sempre fiz jejum, né? Mas a abordagem que tem hoje, contemporânea das pesquisas científicas, ela é a base de várias medicinas orientais, sim, de várias práticas, faz jejum, que aquilo ali
Faz bem. Então, hoje as pesquisas mostram exatamente qual que é o benefício, né? Então, assim, toda noite a gente acaba fazendo jejum, né, de 8 horas. Esse jejum que ele está propondo ali, que é o intermitente, que seria a partir de 12, 16 horas e 24 horas, a pessoa tem que avaliar para ver se aquilo ali cabe na vida dela, né? Eu acho que isso tem uma questão de percepção. Por exemplo, para mim, eu consigo me adaptar muito bem jantando às 5 da tarde e depois eu tomo café lá às 9. Então, eu faço atividade física depois que eu vou fazer algum tipo de alimentação. Mas eu acho que não é todo dia que isso cabe. Eu acho que a gente tem que perceber o quanto que aquilo ali tá, né? O teu dia vai ser bom com jejum. Claro. E aí a explicação dele, da onde que a gente tira a nossa fonte de energia. Então, a gente consegue tirar isso, não necessariamente do açúcar, né, do carboidrato, de outras fontes de glicose, mas a gente consegue fazer isso a partir da cetose, quando a gente entra, né, que a partir de 12 horas a gente entra nesse processo. Hoje em dia tem pesquisas de todos os lados, tanto dos benefícios quanto dos malefícios. Então, eventualmente, coisas ruins. Acho que a gente tem que ponderar isso, né? Porque é complicado também chegar e falar assim, gente, vamos fazer o jejum aí intermitente. Não é bom para todo mundo. Então, eu acho que isso tem que ser da observação de cada um, procurar um profissional, se informar bem para ver se isso hoje cabe. tem muito material, tem já médicos que se especializaram. O interessante é que a gente veio falar de coisas aqui que a gente pratica. Eu faço jejum intermitente há mais de um ano. Às vezes 16 horas, 18 horas no final de semana, mais do que isso. É muito interessante. E aí uma passagem que a Joana vai ler aqui pra gente, muito divertida, muito engraçada, do Taleb, né? E eu acho que é totalmente verdadeira. Então pode mostrar pra gente, Luquinha. Lê pra gente, por favor. Existe uma antifragilidade ao agente estressor do jejum, já que isso faz com que a comida desejada tenha um sabor melhor, podendo produzir euforia no sistema do indivíduo. Quebrar um jejum parece ser o extremo oposto de uma ressaca. É isso aí, quer dizer, o que é a ressaca? A ressaca você fica sentindo mal, você não quer comer nada, você não quer luz, você está desanimado, é péssimo, te deixa doente. Quebrar um jejum, depois você fica 24 horas sem comer, você está morrendo de fome, você ficou pensando na comida, é algo extremamente prazeroso. Por quê? A escassez traz o desejo faz com que aquilo ali tenha um valor muito maior e que gere uma satisfação muito maior na gente. É muito interessante. Quando a gente come com muito mais prazer. Só que a pessoa está muito mais presente, ela consegue perceber aquilo dali, né? Claro, ela presta atenção na comida. Ela presta atenção naquilo ali e ela consegue se dar conta do quanto que aquilo ali está sendo prazeroso e não entrando em vários vícios e recompensas ao longo do dia, que quando a gente não está presente, a gente não consegue ter essa noção. Está comendo, mas não está com fome, então não está prestando atenção na comida. Sim. O interessante, uma coisa que a Joana me ensinou, eu venho praticando esse ano, acho que no começo do ano, é o Bulletproof. Mostra aí pra gente, Luquinha. Conta o que é o Bulletproof, por favor, Joana. Então, o Bulletproof está aí na moda, né? Tem aparecido... Pode voltar pra gente, Luquinha. Na verdade, ele foi desenvolvido pelo Dave Asprey, né? Que é um biohacking. Ele se denomina assim, porque ele quer hackear o próprio organismo dele, porque ele quer viver muito tempo. E ele tinha lá uns 30 anos, ele foi para o Tibete, e ele era obeso, ele tinha vários problemas de saúde, e ele conheceu o chá de manteiga de iaque, né, que é um chá batido com essa manteiga, e que lá eles tomavam para conseguir aguentar por muito tempo e ter um bom desempenho mental. Então, eles tomavam só isso de manhã e comiam só à noite. Quando ele viu isso, ele começou a pesquisar. Então, ele tem um instituto dele, ele pesquisa. Vamos mostrar a cara do cara aqui, Luquinha. Esse aqui é o David Asprey. Ele tinha cara de velho, ele tá ficando mais novo, né? Ele tá até ficando bonito. Esse é o livro dele, tá? A marca dele é essa marca aqui, ó. Depois eu vou mostrar a capa, que é esse passarinho aqui. Volta pra mim, Luquinha. Isso tá virando uma febre nos Estados Unidos. Ele montou uma franquia de lojas. E o que é o Bulletproof, então? Então, assim, seria um café orgânico, um café de boa qualidade. Aí você vai bater ele com um óleo de coco. Na verdade, é um triglicerídeo de cadeia média, que na verdade é um óleo de coco... Uma gordura. Com um processamento diferente, ele é bem mais puro.
E daí ele mistura com a manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada, uma manteiga indiana, que também é uma manteiga pura. Aí bate tudo isso no liquidificador, no mixer. Liquidificador por 1 minuto. Bate bem. Uhum. E daí você toma de manhã, ou você pode tomar em jejum pela manhã. Então, assim, fica muito bom. E fica muito gostoso. Todos os dias, é uma delícia mesmo. Tem gente que acha que é estranho, mas como assim? Eu vou botar café com manteiga, canela, não é sal. Eu misturo baunilha e é gostoso. E eu tomo de manhã e eu só tenho vontade de comer, eu só como lá pelas 3 da tarde. Eu também. Então eu janto 9, 10 horas da noite, tomo o Bulletproof de manhã e ele dá uma super carga de energia no cérebro, porque é a cetose. A gente está trocando a fonte de energia do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente ingere a gordura e você está também em jejum, a cetose ela é um pouco menor, mas ela ainda existe. Então, assim, para quem tem dificuldade, às vezes, de se adaptar com o jejum, o Bulletproof é uma opção boa. Ou então para intercalar, porque é difícil você sair do pãozinho com manteiga e fazer o jejum, ou fazer o então fazer fazer essas etapas. Então, eu acho que faz super bem. Lógico que não é para todo mundo, tem gente que sente mal, mas assim, ele não dá aquela azia de tomar um café puro. Exato. Mas com certeza ele é muito bom para atividade mental, é bom para atividade física. Então, eu tomo de manhã, é ótimo. A dica. Então, mais uma dica, vão atrás e tentem entender o que é isso, porque é das tradições antigas, é muito legal. Vamos falar do grupo, mostra a imagem aí pra gente, Luquinha. Lembrando, temos o grupo Os Antifrágeis, entra lá no Facebook, pede para entrar no grupo, todo mundo pode entrar no grupo. Depois a gente precisa de uma foto, pode voltar pra gente, Luquinha? Nós precisamos de uma foto, tem a foto da Joana lá, ela já tá no grupo faz tempo, uma foto sua com o livro, porque a gente está montando um mosaico. A gente quer juntar 200 fotos para mostrar para o Taleb. A gente tirou aquela vez a foto. Exato, tem uma foto sua lá. Agora o assunto que muita gente deve estar esperando aí, que não está nem aí para saúde, eu não quero saber de saúde, quero comer meu bacon, tomar minha cerveja e saber da bolsa. Mostra a tela aí pra gente, Luquinha. O David Asprey toma um monte de bacon, ele come. O Ibovespa está no topo. E agora? O que a gente faz? Então, eu montei um conjunto de argumentos, pode voltar para a gente. Primeiro, a gente está chegando no topo histórico, mas não é o topo corrigido. Tá? Esse topo foi em 2008, todas as bolsas mundiais já quase duplicaram. A gente teve pelo menos 4, 5% de inflação todos os anos, nos últimos 8, 9 anos. Então o topo corrigido pelo dólar e por tudo isso deveria ser pelo menos aí 100 e tantos mil. Então a gente está muito longe. Então esse movimento de alta pode se acentuar, pode ficar forte, pode continuar. Nada é tão caro que não possa continuar subindo e nem tão barato que não possa continuar caindo. 1 centavo é preço, 500 mil pontos também é preço e não tem nenhuma diferença. Pela antifragilidade, pela análise dos processos, qualquer coisa pode acontecer. Se reforçando a isso, final de ano é época de puxada. Tá? Os fundos, principalmente o mercado brasileiro que é muito pequeno, é época de cotar o fundo, de receber o peru gordo aqui que eu coloquei, que é o quê? É ganhar o bônus de final de ano através da performance. Então todo mundo está otimista. Eu postei, fiz análise desse gráfico aqui, pode mostrar, Luquinha? É uma flâmula de análise técnica, quem diria, né? Uma flâmula no mensal da Petrobras, olha que louco. Petrobras fez um mastro enorme que durante anos passou desde novembro do ano passado caindo e agora ele está tentando se recuperar. Se ele rompesse isso aqui, pode voltar aqui para mim? Análise técnica, que é uma heurística, uma coisa do Tony Gorducho, de quem opera no pregão da bolsa. A gente não sabe se funciona ou não, é quase uma bruxaria, mas se romper aquele pronto, existe, sabe o que? Uma profecia autorrealizável. As pessoas vão comprar porque aquilo está acontecendo e aquilo vai estar acontecendo e vai gerar um movimento de reforço, né, e de trade follow. Então é bem possível que a gente tenha uma puxada aí de 30% a 40% na bolsa no final do ano. Mas quem é antifrágil, quem tem uma postura antifrágil, ele tem que ter o pacote antifrágil. O pacote antifrágil é o portfólio altamente, ó, que eu coloquei lá, altamente otimista, super otimista, que tá comprado, principalmente se for em opções, ou se for comprado em ações, mais com algum tipo de uma proteção, e do outro lado, para uma parte pequena do dinheiro, extremamente conservador. Então, a maior parte do dinheiro na renda fixa, em algo extremamente conservador, uma aposta, de repente um portfólio de ações 10 ou 20%, uma aposta otimista, de repente uma call, alguma coisa para explodir, e também um seguro.
tá? Tudo pode acontecer. É mais provável que o mercado suba? É. Mas cuidado com a meta, a probabilidade. Tá? Cuidado com a probabilidade. O mercado pode afundar, a gente pode ter uma crise, pode ser mundial, pode ser na Coreia, pode ser nos Estados Unidos, pode ser aqui no Brasil e as coisas podem ir por água abaixo. Então, na verdade, é se posicionar dos dois lados. Galera, semana passada o programa com o Rich, não, 2 semanas atrás, semana passada foi feriado, o programa foi incrível. Pode voltar aqui para mim, Luquinha? A gente anunciou o curso antifrágil de desenvolvimento pessoal, feito pelo Zen Economics, que é a minha empresa, e deu sold out. Um monte de gente, só são 20 vagas, 30 vagas, mas 10 já estavam reservadas, são só 20 vagas. 30 pessoas tentaram entrar nos últimos dias, não conseguiram. Tá? Não conseguiram entrar porque deu um bloqueio lá, já tinha dado sold out, então a gente reservou, está abrindo mais algumas vagas. Se você tentou comprar, não conseguiu, clica aqui nesse link, coloca o link lá, tenta comprar, já está liberado de novo. Pode voltar para mim, porque se você não conseguiu, manda um e-mail para mim, tá? luiz.roxo@zeneconomics.com.br. Joana, passou muito rápido. Muito rápido. Voou, né? O programa é impressionante. Vamos ler a mensagem final. Qual que é a mensagem final que a gente escolheu? Lê pra gente, Joana. A gente escolheu essa frase do Hipócrates, que na verdade é uma pai da medicina, né? Que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Que é isso, né? Vamos dar um passo para trás e com certeza. Galera, um olho na bolsa, pode voltar aqui pra mim aqui. Um olho na bolsa, um outro olho na saúde, presta atenção, coloca na sua agenda, começa a mudar um pouco seus hábitos, põe consciência nisso, não é? Que a vida vai melhorar. Galera, uma ótima quinta-noite, uma ótima sexta, um final de semana incrível, tudo de bom para vocês. Joana, muito obrigado. Eu que te agradeço. Ótimo. Fique com Deus e tudo de bom.